Estamos de volta com o Contraplano, recebendo hoje aqui em nosso estúdio Gustavo Renaud, escritor, autor do livro Tragédias e Propósitos. Bom, Gustavo, a gente estava falando no primeiro bloco sobre relacionamento e todo esse conhecimento que você adquiriu durante esses anos resultou num primeiro livro, né? Sim, sim. E como que foi? Como surgiu esse primeiro livro? Então, na verdade, lógico, avaliando todas essas questões do ser humano, principalmente de relacionamento conjugal, eu tive a ideia de trabalhar isso e colocar assim no papel, né? Lógico que não as experiências conjugais propriamente ditas, ou as experiências de conflito entre os casais, mas alguns princípios que a gente aborda em toda a existência do ser humano. Por exemplo, questões emocionais relacionadas ao medo, questões relacionadas à esperança no futuro, ou seja, a fé. Então, eu coloquei nesse livro, extraindo algumas histórias bíblicas de uma forma mais contemporânea, para que as pessoas pudessem entender que nós usamos muito a Bíblia, né, como referência nessas questões de relacionamento, porque ali você tem inúmeros exemplos de pessoas frustradas, medrosas, pessoas corajosas, enfim, pessoas que tiveram problemas seríssimos na vida, e a gente acaba aprendendo com essa experiência, extraindo, logicamente, as experiências desses personagens, uma realidade para a nossa vida. Então, eu tentei agregar esses princípios, né, de confiança, de fé, princípios negativos também, como o medo, né, que muita gente apresenta de uma forma exacerbada, para que as pessoas conseguissem se conhecer melhor, né? Logicamente, quando a gente vê a falha do próximo, ou o defeito do próximo, isso deveria ser um embasamento para que a gente pudesse nos conhecer melhor. E também aprender com o erro dos outros, né? Isso é um princípio de sabedoria, né? Exatamente. Quer dizer, eu não preciso passar pelos mesmos problemas que você passa se você já passou. Se você passou e está compartilhando a sua experiência, eu posso aprender com você e não passar, né? Logicamente, eu vou ganhar tempo, né? E assim é com todo mundo, né? Então, o livro ele tenta tratar esse aspecto, pegar experiências de personagens e trazer para a nossa realidade para que a pessoa possa aprender a conviver com frustrações, com medos, enfim, muitas vezes falta de esperança, para que ela possa conviver melhor com a sua existência. Ok. E esse segundo livro que você lançou? Esse segundo livro ele já tem um outro aspecto, né? Esse segundo livro trata de um personagem que vive na nossa época. É lógico, no caso, eu usei um roteiro bíblico, né, de um personagem bíblico, mas eu trouxe para a realidade do século XXI. Então é um personagem que, na verdade, ele não tem nome, né, porque o objetivo do livro é tratar o autor como o personagem principal. Então nenhum dos personagens tem nome, né? Na verdade, o leitor ele é o próprio personagem. Então a escrita é direcionada a você que está lendo, né? Então o você da história é o próprio leitor, né, que é o personagem principal. Então ele é narrado no tempo presente, né? Todos os episódios são no tempo presente, a não ser quando é reportado algum fato que já passou, aí eu uso o tempo do passado. Mas, a princípio, você está vivendo aquela história naquele momento, é como se você estivesse sonhando aquela situação. Então, é um personagem, um empresário bem-sucedido, que antes de ser empresário, ele construiu todo um projeto de vida dentro de valores éticos e morais corretos, né? Conseguiu uma companheira no mesmo nível dele, enfim, construiu uma família sólida dentro de princípios corretos e construiu um império econômico muito bem reconhecido, né, dentro do país em que ele vive. Seria uma família quase que perfeita, assim. Bem planejada, né, uma família que não foi construída ao acaso, ela foi planejada, principalmente a vida profissional dele foi totalmente construída dentro de planejamento, de uma estrutura, assim, pensando racionalmente em tudo que ele queria ser e construindo passo a passo. Até que ele chega na maturidade profissional, empresarial dele, né, que ele começa a ganhar o mercado exterior, porque o mercado interno dele ele já era líder de mercado. Ele tem uma empresa de tintas e vernizes. Então, quer dizer, ele já era líder de mercado do país dele
e ia começar um novo momento da empresa ganhando o mercado internacional, né? E aí a coisa começa a virar. Aí começam a acontecer situações na vida dele que ele não planejou e nem esperava que fosse acontecer, né? E aí entra na questão Exatamente. Que todos nós na vida temos, né? Por mais que a gente planeje a nossa vida, ela nunca é da forma que a gente planeja. A gente não consegue controlar o futuro, né? Não consegue. Foi o que aconteceu com ele. Então, mesmo com um planejamento perfeito e correto, trabalhando de uma forma ética, construindo uma família eticamente bem constituída, ou seja, a questão de fidelidade, de compreensão com a esposa, conseguindo conviver com as diferenças, enfim. Mesmo dentro desse planejamento todo, a vida mostrou para ele que ela não é 100% quadradinha, nunca é, né? Na verdade. Não tem como a gente prever todos os passos. Né? E aí entra a questão das tragédias na vida dele, né? E lógico que eu fui ao extremo da questão de tragédia, porque o cara perdeu tudo, né? E foi uma coisa seguida da outra. Ele perde a empresa por um incêndio, uma fatalidade de um assalto lá dentro da empresa dele, como uma empresa química, né? E ele estava num momento assim de expansão, então estava com os tanques de matéria-prima que são totalmente inflamáveis no top. Enfim, a coisa aconteceu de uma outra forma e o assalto ali vira um incêndio. Toda a questão de segurança dele não funcionou, né? Enfim, todo o planejamento de segurança, enfim, bombeiro, brigada de bombeiro, não funcionou, a coisa foi para o espaço e ele perdeu funcionários, perdeu tudo que ele tinha construído ali, virou um incêndio jamais visto pelo porte da empresa dele e pelo tipo de produto que ele trabalhava, né? Logo na sequência disso acontece também uma fatalidade com os filhos dele, acaba perdendo os filhos dele por uma coisa assim, que não tem lógica, o que aconteceu, né? E o outro episódio que culminou depois disso tudo foi uma doença que ele teve que a medicina não conseguia diagnosticar. Apareceu do nada, a princípio pensaram numa questão emocional, por tudo aquilo que ele estava passando, né? Que era justificável. Né? Que era o justificável, mas os medicamentos não funcionavam, enfim. E aí ele se viu praticamente perdendo a vida, né? E nessa história toda, aí entra a questão familiar, ele só não perdeu a mulher dele, né? Ou seja, a mulher dele se manteve do lado dele e aí culmina com ele à beira da morte ali, desenganado pelos médicos, e os médicos dando algumas semanas de vida para ele somente, né? E aí depois vem a virada, né, que nenhum livro pode acabar dessa forma, né? Ainda mais um romance, tem que ter um final feliz. Se fosse só tragédia, ninguém quer isso para sua vida, né? E aí depois ele começa a ter entram 3 personagens também na história aí, que são os amigos dele, que tentam argumentar algumas coisas, mas alguma coisa no passado ele deve ter feito para merecer tudo isso, enfim. As pessoas, principalmente os amigos, tentam justificar essa situação, né? Amigos muito chegados dele que começam então, nesse diálogo com os amigos que ele tem no hospital, já desenganado, a coisa começa a clarear na mente dele, os amigos também começam a entender e entra uma outra pessoa na história aí, que é um enfermeiro que estava cuidando dele lá, e o enfermeiro puxa o fio da meada que eles conseguem entender, tanto ele quanto os amigos, aonde que isso poderia estar chegando. E quando ele consegue entender um pouco desse propósito, que é o fundamento do livro, do objetivo todo esse sofrimento que ele estava passando, né, que aparentemente ele não merecia, por ter uma vida, né? Correta. Exatamente, que foi questionado em relação nesse diálogo com essas pessoas lá no quarto do hospital, é que a coisa começa a virar de uma forma também surpreendente. Assim como chegou, a coisa vira de uma forma surpreendente, e aí nessa segunda parte do livro, o personagem começa a entender melhor esses aspectos da vida que a gente muitas vezes, a princípio, não entende, né? São situações que acabam vindo na vida da gente, mas por que está acontecendo isso? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Exatamente. E aí ele consegue entender melhor um pouco essas questões da vida que parece que fica aberta na vida da gente, né? Que a gente passa, mas fala, mas por que eu estou passando por essa situação? Né? Mais para frente... Mais para frente ele consegue fechar um pouco esse quebra-cabeça e consegue dar um norte
para a situação que ele estava passando, né? Então, basicamente, o livro ele fala de tragédia, que a vida nossa ela é aberta a qualquer situação, né? A gente vive e a cada dia é uma novidade. Ninguém espera passar por um revés, mas eles estão aí. A gente está à mercê de Eles acontecem. qualquer coisa. Eles acontecem, né? Quer seja porque você, de repente, semeou alguma coisa, ou, de repente, apareceu, tá na sua frente aí, você tem que saber lidar, né? É um roteiro bem forte, emocionante. Bem forte. Eu quando escrevi, eu escrevi pensando mais na figura do homem, né? Porque o personagem principal, ele é homem. Então, é um livro que eu percebi que é um pouco, assim, ele é seco na questão dos sentimentos, que é muito a nossa cara, né? As mulheres, elas são mais emotivas e tal, mas eu percebi que a questão feminina do livro entra na questão da esposa dele, de como ela, como mulher, ela consegue lidar com essa situação toda, né? E ela se mantém firme ao lado do marido, mesmo perdendo toda a família, né? Ela se mantém firme e depois tudo isso é reconstruído lá na frente, e aí é o final da história do livro, ou seja, ele acaba recuperando de uma forma também surpreendente, que eu relato no livro, tudo aquilo que ele acaba perdendo, inclusive os seus filhos, né? Enfim, eu não vou contar o final da história, mas tem que ler o livro para descobrir. Tem a questão feminina também que está em volta das questões do personagem principal. Que o ápice do livro não é a história, são como se desenrolou tudo isso. Exatamente. E como ele lidava, né, com cada situação, né? É lógico, ele entra em desespero no momento, principalmente no diálogo com os amigos que ele tem lá no hospital, depois entra o enfermeiro na história e ele consegue dar um norte para essa situação toda. A mulher também dele tem um momento da história que ela não dá mais, eu vou pular fora desse barco, não aguento mais essa situação, mas ele consegue também administrar, mesmo numa situação complicada, e ela se assenta de novo e ela percebe que aquilo vai chegar a algum lugar, mesmo não sabendo, vai chegar. Então, no final, as coisas acabam se acertando, que é o segundo nome do livro, que é a questão do propósito, do objetivo, né? Que muitas vezes a gente não tem no momento da tragédia, ali, da dificuldade, você não consegue enxergar, mas que você conseguindo trabalhar aquilo dentro de você vai ver que tudo tem um propósito. Entendeu? Com certeza. Bom, Gustavo, tá muito legal o bate-papo aqui, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Ok. Tá? Então não saia daí, estamos aqui batendo um papo com o Gustavo Renault, escritor. A gente volta já. Qual foi o processo de criação desse livro? Como que ele nasceu? Na verdade, assim, foi o meu primeiro livro romance, né? Nessa situação. Então, assim, é totalmente diferente.